diante dos planos que Deus tinha passado, dando continuidade ao reinado para Israel. Até então era um povo só. Salomão começa bem no seu êxito. De repente aquela cidade começa a ficar bem melhor, tudo já começa a ter fartura. É um momento bem na vida de Salomão, que até vizinhos posteriores de outros lugares vinham falar com Salomão: olha que bem-aventurança estava até esse certo momento. Porém Salomão permitiu algo em seu coração, que ali era o temor de todos de Israel, que temiam, para não haver nenhum setor do trabalho de Deus, do reinado que foi Salomão, para ter falta de êxito no caminhar com Deus. Salomão permitiu que algumas alianças desfavorecessem o seu chamado. E aí que está a maior preocupação. Os problemas podem ser pequenos, mas começam a vir pequenos para depois vir a soar. Eu vou chegar até essa mensagem para Elias. É o fator principal que vai chegar no estado onde Deus já vê que não tem condições mais. O extremo do povo começa a cada vez mais se diminuir. E assim vai passando, após a morte de Salomão, que ele já começou a entrar com algumas coisas que entristeciam o Senhor, e aquilo começou a ficar um pouco do reino postado de lado. Apesar de ter o símbolo de título como rei, ele, no manto de Deus, ele consegue tirar o foco, porque ele já se sentiu preenchido. Ele disse: eu fiz o templo do Senhor, está aqui, tudo que Deus me ordenar está aqui, e até então tudo bem. E é nesta hora que a gente vê que Salomão, e talvez um momento até cômodo para ele, começa a trazer outros lados pessoais, que talvez o hobby que ele tinha, que são mulheres, que começaram a trazer dentro dos seus costumes a idolatria do Senhor, e ela vem muitas vezes coisas pequenas, que começa a tirar aquela orientação que Deus deu. Porém, depois do seu reinado, Salomão já começa a vir o seu filho, e começa uma luta de obstáculos, para a qual o reinado de Salomão, após ele, começa a ter uma divisão. Então o reinado vai ter todos, do seu lado sul, do seu lado norte, vai começar a se dividir, e começa já então a ter o início do livro de Reis, algumas situações que o reinado já começa a ter oscilações da vontade de Deus. Não é mais como foi o rei Davi, porém a sua posteridade vem vindo cada vez mais piorando, ao ponto de chegar dentro desses reis, está no cenário. Eu quero voltar aqui para não demorar muito. Vai chegar no cenário aonde me aparece o rei Acabe. Acabe foi um dos piores reis, e talvez um dos piores momentos que estava acontecendo no povo de Israel. Até então não era mais uma falha que estava entrando, mas uma aceitação normal. Se normalizou o pecado, a idolatria, algo que Deus se desagradava. Já não tinha mais uma comunicação, e havia até uma certa permissão de Deus naquele local. E aí que está o risco: quando o pecado começa a subir demais, o senso das coisas normais de valores já começa a não ter mais valor, começa a se trocar. Então, naquele período, me aparece Elias, o profeta, que não conhecemos de quem aonde ele é, apenas a Bíblia fala que ele é um espírita. Ele me aparece no cenário, está conturbado, está bem, ali tem a sua agricultura, tem a sua forma de trabalho, tem a prosperidade, mas não era de uma forma que Deus o designara, porque eles diziam que Baal, aquela idolatria, tudo que estava em suas mãos para a prosperidade era Baal. Isso chegou ao coração de Deus a ponto de dizer que um dos piores reis foi o rei Acabe. Elias me aparece nesse cenário, um atalaia, já conhecendo de tudo o que Acabe estava fazendo, e ele me aparece num cenário de uma personalidade mais crua, mais forte, e de repente ele me aparece com uma palavra tão forte que ele não vai querer se incomodar com o que pensam sobre ele. Ele vai dizer uma palavra: Acabe, desse tempo o céu vai se fechar e não haverá mais chuva, haverá seca, haverá momentos que você vai ver que não vai ter mais nada. Isso ele está falando diretamente àquele povo. Como eu disse para os irmãos, esse versículo que nós lemos é uma cultura
E talvez Elias precisava passar nesse momento, onde nós ouvimos uma palavra que Deus sustenta o seu povo através de pão, quer seja no deserto. E como é, eu estou contristado e da tristeza de saber que muitas coisas que podem estar nas mãos de Deus, as pessoas começam a jogar e não direcionar Deus na direção. Ontem, foi ontem, domingo, mas no sábado, eu estava com a minha esposa, voltando de São Vicente, era um período de 4 horas, nós estávamos naquela rua, não me lembro da rua 15 de novembro, 15 de novembro, nós entrando nela, eu estava com a minha esposa do lado da rua, e ela da calçada, mas do lado de dentro, e só veio um barulho de um estralo, mas tão forte, tão feio, que eu não consigo olhar para trás, já sentia que alguma coisa estava triste ali. Ela olhou para trás, de repente um moço tomba, era um acidente de morte. 2 rapazes, um ficou tombado, eu só vi o outro indo para frente, e aquilo não me deu coragem de olhar, porque eu sabia que as circunstâncias ali estavam difíceis. Minha esposa, como ela é muito sensível, ela absorve essas coisas, começou a chorar e entrar em desespero. Eu falei, vamos caminhar, até porque não dá para tirar uma situação e parar, porque alguém do lado já estava dizendo assim, não mexe no corpo, deixa lá, não mexe. A pessoa curiosa quer tentar ajudar, não pode, até que chega de saúde. Mas foi uma coisa horrível. 2 rapazes. E ela veio chocada com aquilo, mas não entendemos fazer nada, até que guardando um período que a gente viu que chamamos de recolher as pessoas nos seus devidos lugares, mas para aquele jeito, eu acho que saiu muito ferido e o outro conseguiu ter uma resistência, você não consegue uma pessoa. Mas sabe por que eu estou falando isso? Nessa hora, me passou várias lembranças. A Cidade Rosângela contou essa semana passada, no domingo, a respeito do meu sobrinho. Ele tinha uma moto e não tinha juízo. Ele gostava de uma moto, fazer algo que não estava bem, mesmo também com o conselho do seu pai, ele não tinha juízo. Mas de repente me aparece um acidente, ela falou, hoje ele está até acamado, com muita dificuldade, ele melhorou um pouco da perna, mas foi muita dificuldade que ele chorou, teve depressão, até hoje está na universidade, porque não pode se levantar, conseguiu a aposentadoria agora, deve chamar. Mas foi triste, mas um período mais dificultoso que a gente pensa nesta hora é que ele vai se revoltar, mas ele de repente fala, tio, dá para o senhor vir aqui em casa, eu falei, esse menino vai falar um monte da vida que aconteceu dele, o que não poderia acontecer, porque ele é um menino trabalhador, todo mundo tinha isso feito, mas a gente sabe. Aí ele sentou, eu fui lá e falou comigo, sentou não, eu sei que é o dele. Ele falou, tio, sabe que uma coisa que eu tenho a impressão é que antes de sair aqui, meu pai chorou. Eu sabia o que estava acontecendo, não, mas meu pai não sabia. Foi o fato de eu chegar a esse ponto. E sabe o que eu entendo? E se não fosse por isso, não fosse por esse acidente, eu não estava tendo uma relação hoje mais perto de Deus. Eu não quero dizer para ninguém que um acidente vai resolver a vida de ninguém, mas que no meio da circunstância, que é tão, às vezes a Deus até amar essa estrutura nossa, para a gente reconhecer verdadeiramente onde é o caminho que nós estamos, para tomar um choque na vida e entender quem é Deus na sua vida. Era o que estava acontecendo aqui, em reação com Israel e Acabe, tudo estava próximo, tudo estava bem. Elias me aparece com um choque, para que aquele povo perceba a dificuldade, porque eles estão tendo prosperidade, não estava no caminho certo, mas estava tudo para dar certo, mas parece que não é certo. Para Deus não era certo. Elias me fala uma palavra, vai ser rápido, certo? Porém, Acabe estava aqui com uma afronta, porque aí o perturbador de Israel tirar nossa paz. Mas não é dessa forma que Deus quer. Tem coisas que podem estar andando no caminho que parecem ser certo, mas primeiramente consulte a Deus, para que aquilo não venha a ser de tropeço para a nossa vida. E é nessa hora que ele se propõe a entrar numa guerra e Deus fala, Elias, sai daí de cima, vai lá para o rio, que eu vou te sustentar. Elias passa por um processo que o rio vai se chamar de medidor. Ele tem um temperamento que ele se sente, até então, o seu chamado ele era para resolver. De repente a cabeça dele diz o seguinte, eu vou voltar de lá com resposta. Mas não. Quando ele passa o período, o rio se seca e vai até a rio. Deus fala, vai até lá, e lá quebrar para você com o alimento e você vai ser sustentado pela viúva. Deus começa a ensinar isso, mas de repente do nada Deus fala, vai, volta a falar com Acabe, porque você não quer
Dessa vez ele vai colocar o povo numa situação de tirar a sua indecisão. E sabe qual é a maior tristeza de Elias? Não é saber que Acabe estava dentro de um poder de pecado, porque ele sabe com quem ele estava andando. A palavra de Elias, quando ele falava, eu faço segundo a minha palavra, se o Senhor era comigo, isso acontecia. Isso não era aquilo. Sabe qual era a dificuldade do profeta Elias? Era que o povo estava indeciso de acordo com aquilo que Deus da estrutura, até onde chegou. De Davi até Acabe começaram a dar um esgotamento da situação de paz. Mas o profeta Elias, ele tem um senso muito mais forte, uma personalidade de ir para frente sem se analisar. Esse é o defeito do profeta Elias. Ele vai, encontra Acabe e diz: olha, eu quero subir lá no monte. Lá nós vamos saber quem é Deus nesse lugar. Você prepara os seus profetas de Baal e eu vou para lá. Vou determinado. Quando me chega lá, ele fala ao povo: está aqui o altar, vamos preparar o Deus que descer fogo, esse será o nosso Deus. Se Baal, Baal, se não, Deus é Deus. Como é difícil chegar, exceto no momento de dificuldade, para conhecer a Deus. Eu vejo que Elias começa a passar na situação que, para mostrar que Deus de Israel, foi difícil entrar no coração do povo. Mas ele vai enfrentar um avivamento tão tremendo, tão grande naquela hora, quando ele faz o desafio. Ele ainda diz assim: Israel, agora vocês vão saber quem é o Senhor Deus. E naquele momento, ele conserta o altar e cai em fogo. Isso para Deus não é nada. O fogo desce, de repente aquele povo todo começa a sentir tomado. E glorifica: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa aí que diz a palavra agora, que eu não quero demorar muito, eu tenho 4 minutos apenas, que vai falar sobre 3 colunas que eu vi nesse versículo. É onde começa o problema de Elias agora, e de repente começa o nosso problema. De repente essa palavra vai falar com o músico, porque ela é íntima. Porque agora começa a pregar aqui 4 minutos, a introdução foi longe demais. Em 4 minutos, eu quero te falar qual o propósito de Deus para a vida de Elias. Elias se entristece, sabe por quê? Porque cada um depois de ver aquele momento não vai para casa. Mas ele fica só. Ele fica só demais. Jezabel fala: assim como tivesse completamente morrer às pontas. Deus começa a sair de cena agora sozinho. Deus não pega a ligação. Vai para o campo, deixa o seu bolso e vai para o deserto. Sabe o que vai encontrar no deserto? Ele procura um pezinho, não, aparece. Muitos estudiosos vão falar que pezinho é um lugar de sustento. Eu tenho a minha opinião que o lugar de cima é um lugar de desabar o seu coração com Deus. Tem momentos que nós estamos no pé de zimbro e nós não sabemos como está o nosso coração. Parece que está cansado. Elias está naquele momento dizendo: Senhor, já basta. Foi o suficiente que eu fiz? Já basta, aqui chega. Mas é um momento tão maravilhoso que Deus não vai tratar com Elias como ele tratava. Elias era um homem que descia fogo, mas agora Deus não vai tratar com ele com fogo. Sabe por que ele não vai tratar com fogo? Porque ele nunca vai agir na forma natural como você vai realizar a obra de Deus. Ele vai falar no seu coração aquilo que você precisa ouvir. De repente você está num avivamento de fogo, mas Deus não está naquele avivamento de fogo. De repente você está no movimento de Pentecoste, Deus não quer falar no movimento de Pentecoste. Sabe por quê? Ele sabe a situação do deserto que você está passando. Mas como a palavra foi nos dita ontem, Deus tem dom nesta noite para te sustentar neste lugar que você está. Tem lugares chamados missionário que Deus coloca no coração de alguns que estão no pé de zimbro. Tem lugares que Deus está colocando na tua vida onde tem responsabilidade na tua casa, na tua família, e você está onde? No pé de zimbro. E às vezes sendo sustentado. Sabe qual é a condição psicológica de Elias? Nenhuma. Ele estava zero. Até para fazer uma comida não tem. Mas sabe o que Deus prepara para Elias? Um algo preparado. Ele vai colocar lá um pão já, numa brasa, firminha. Elias, você não tem que comer, você não tem que preparar. Eu vou cuidar da tua vida. A primeira coisa que Deus vai fazer na tua vida, dentro desse pé de zimbro que você está pensando em desistir, dentro desse momento que está sendo dificultoso, Deus tem alimento para a tua vida. Deus tem alimento para te sustentar. Deus tem alimento. Você está no pé de zimbro chorando, pedindo: Deus, para mim acabou, este momento está difícil, eu não consigo mais, não sou forte o suficiente. Mas nesse pé de zimbro, Deus quer falar algo para o teu coração: não pare, eu vou te sustentar. Você está até aqui, é pelas minhas mãos, não é pela sua força. Há momentos
circunstância em sua família, ela não quis mais o mistério. Isso está acontecendo com a nossa vida. Mas sabe o que acontece? É que Deus está sustentando o deserto. Tem hora que você tem que passar mais firme. Segura, meu irmão, segura, meu irmão. Deus tem algo para a tua vida, tem algo novo chegando, e Ele quer mudar a história. Tem momentos que é dificultoso, mas Ele quer tirar esse quadro. Mas não é para te melhorar, é para te fortalecer. Glória! É para te deixar forte. Elias, daquele alimento, ele vai até o Monte Horebe. O momento que Deus quer falar com ele sobre 3 colunas. E aqui começo a pensar por mim mesmo. Não é o estudioso que às vezes vai entender, interpretar isso, porque nós temos ouvido falar sobre uma condição de Elias descer fogo do céu. Nós lembramos de tudo isso. Mas eu quero falar de algo lá no interior da alma de Elias. Isso acontece conosco, pastor. Acontece conosco. O ânimo é algo que a gente tem que trabalhar nele para poder fortalecer. Tem hora que você está andando só pelo hábito do costume, mas é bom. Você pode estar no pedacinho hoje, mas Deus não vai desistir daquilo que mostrou para você está perdendo as esperanças. Aleluia! Deus tem propósito, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele vai te preparar para você alcançar aquilo que Ele quer. Parece que está fora do controle, mas não está. Tem momento que parece que Ele está doido. Não, eu não aguento mais. Mas é o momento que o pé de cima pode sustentar para te levar até lá. Mas tem um anti-horário chegando neste momento na tua vida. Que Deus vai falar com você. Tem um momento que Ele vai te colocar. Você vai entrar numa caverna e vai se sentir lá. Eu vou sair. Aí acontece da voz de Deus querer falar com Elias. E aí aparece um fogo. Elias é profeta do fogo, mas Deus não está no fogo. Aleluia! Começa a vir o vento. Deus também não está nesse vento. Porque Elias sabe que esse hábito dele precisava ser quebrado. Sabe por quê? Porque ele tinha uma tarefa que eles precisavam entender. O profeta Jeremias, mais que a gente leu o capítulo 33 e versículo 6. Como é que diz lá o versículo? Alguém se lembra? Clama a mim. Como? Clama a mim e responder-te-ei. Esse versículo é fundamental, mas Jeremias não chegou a alcançar esse estado que ele morou. Eu vejo que ele está na mesma situação, ele não consegue chegar no que Deus estava preparando. Deus não vai desistir da promessa que Ele entregou na tua mão. Você não está entendendo nada, mas Deus quer confiar a responsabilidade de você nesta noite para que você venha alcançar aquilo que Deus tem. Está difícil, mas tem coisa nova chegando para a tua vida. Está difícil caminhar, mas tem coisa nova chegando para a tua vida. Está difícil andar, tem coisa nova que Deus vai levantar na tua vida. Aleluia! Mas quando ela chega, aí vem aquela voz suave, e lança no coração e fala: Elias, o que fazes aí? A palavra que nós temos todo dia. Ei, pai, fala a verdade. Senhor, eu tenho sido zeloso, extremamente zeloso pela tua obra, eu estou passando sozinho. Vocês parecem que nós somos egoístas, aí Deus mostra para você: não está sozinho. Você não está sozinho, você não está entendendo o que está acontecendo. Vai ficar uma profeta, vocês estão na caverna. Pessoas que estão anônimas. Elias, volta para o caminho que você está passando, porque tem coisa que eu quero realizar. De repente não é você que vai acontecer, mas eu vou te dar caminho de procura, porque tem 3 colunas. Aí tem coisa que você precisa fazer, depois eu te penso em você. Deus quer fazer algo nessa noite com a tua vida. Não desista do chamado que está acontecendo no teu coração. Tem um campo missionário passando necessidade nesse momento, mas ele pode estar em pé dizendo, mas obedecendo a voz de Deus: eu vou te sustentar, eu vou te sustentar, eu vou estar contigo. Tem palavra que é maior do que o alimento físico, e às vezes você está aqui nesta noite pela palavra que Deus colocou no teu coração. Quantos querem dizer amém? Amém! Quero ser aqui essa palavra. Se coloca em pé nesse momento.